Uma hora de conversa, de perguntas incómodas ou de questões pertinentes. Uma hora para saciar a curiosidade e divulgar as mais recentes descobertas científicas que impactam as nossas vidas e a sociedade. Uma hora que passa num instante. Uma hora de ciência com impacto. Sejam bem-vindos, o meu nome é Paulo Caetano e este é o podcast Ciência com Impacto. Nesta terceira temporada temos uma parceria com a Marinha Portuguesa que nos acolhe em alguns dos seus espaços mais emblemáticos. Desta feita, estamos a gravar na fragata Dom Fernando II e Glória, aqui bem no centro de Cacilhas. O meu convidado de hoje é Tiago Barreiro. Tiago, muito obrigado por teres aceito o convite. Eu que agradeço. O Tiago licenciou-se em Engenharia Físico-Tecnológica em 93, pela Universidade Técnica de Lisboa. Em 94 obteve o seu mestrado numa universidade britânica e 4 anos depois, pela mesma universidade, concluiu o doutoramento. Interessa-se por cosmologia e, em particular, por energia escura e por modelos que interagem com a energia escura. As ondas gravitacionais também fazem parte dos seus interesses enquanto investigador. Participou em mais de 24 publicações científicas e é membro das missões Euclide e LISA. É professor na Universidade Lusófona e investigador do IA, Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço. Tiago, mais uma vez, muito obrigado por teres aceito o nosso convite e estares aqui connosco. Obrigado. Vamos começar porque temos aqui uma grande tarefa pela frente. Temos aqui um grande desafio que vamos tentar tornar simples para quem nos acompanha, mas com rigor científico. E o tema que vai percorrer grande parte deste podcast é a origem e o estudo do universo. Como eu disse na apresentação, a tua investigação incide na energia escura, que constitui 70%, ou pensa-se que constitui 70% da energia total do universo. E então vamos começar pelo básico, vamos começar por perceber do que é que estamos a falar. É porque só este nome, energia escura e 70% do universo, é alguma coisa que parece preocupante. O que é na verdade a energia escura? Foi uma grande surpresa no estudo do universo de há uns 20 anos para cá, quando se começou a medir com mais detalhe a taxa de expansão do universo e se descobriu que só a matéria comum era difícil de explicar a expansão que é observada. Os modelos que nós temos atualmente estimam que cerca de 95% de toda a energia constante do universo é uma coisa desconhecida, ou são coisas desconhecidas, para ser mais específico. Digamos ainda desconhecidas. Exatamente. Muitas vezes aquilo que nós não conhecemos é o que é mais difícil de observar, porque nós nem sequer sabemos o que é que temos que observar, não é? Aquela matéria aquilo que nós chamamos de matéria comum, não é? Aquilo que nós pensamos como sendo o que nos rodeia, que está nas estrelas, que nós somos feitos, os planetas, etc. Tudo isso pensa-se que constitui apenas 5% de toda a energia do universo. Depois há mais 25% que é um tipo de matéria que se chama matéria escura, que provavelmente, e digo provavelmente porque nunca se conseguiu detectar diretamente, seria uma matéria um bocadinho mais exótica, ou seja, que não interage com a matéria normal, que já isso será um bocadinho estranho, mas depois, agora mais recentemente, pensa-se que 70% de toda a energia do universo então é esta energia escura, ou seja, uma coisa que nem sequer é uma matéria normal, é uma espécie de componente mais exótica do universo, que nós não sabemos realmente o que é que pode constituir. Esta designação de energia escura não é completamente rigorosa, não é? Tu tinhas, digamos, designações alternativas que talvez nos ajudem a perceber o que é a energia escura. Sim, é difícil dar nome a coisas que não conhecemos, não é? Eu acho que o nome de energia escura vem um bocadinho de copiar o nome de matéria escura, que já por ser um bocado infeliz, não é? Porque ele começou a chamar matéria escura esta matéria que não se observa diretamente, daí o escuro, ou seja, que não aparece diretamente nos telescópios, como aparece a matéria brilhante, não é? Que é a matéria normal. Mas na realidade o nome mais próprio seria de se calhar matéria transparente, não é? Porque acontece que ela não interage com a luz ou com a radiação eletromagnética normal. E depois, por extensão do nome, não é? Quando surgiu esta componente extra, foi-se pedir emprestado já esta característica de escuro, só agora já mais no sentido de uma coisa desconhecida, não é? Okay. Na realidade é um tipo de energia que domina o universo, mas que interage muito pouco com a matéria normal. Sim. Não, ias acrescentar mais qualquer coisa. Ia dizer que se quisermos ser mesmo rigorosos, nós nem sequer sabemos se lá está uma energia, não é? Porque nós, se calhar, depois vamos elaborar nisto, mas há a possibilidade disto apenas ser a forma como a matéria normal, entre aspas, se pode comportar. Vamos falar disso mais à frente. Exatamente. O que eu te queria perguntar é, então,
E qual é a importância de estudar esta energia escura? É que ela, de alguma forma, pode nos ajudar a entender como funciona o universo e, particularmente, a sua origem, é isso? É esta a sua importância? Sim, pronto, é sempre difícil em ciência responder perguntas de porquê, não é? Porque a resposta básica é apenas por pura curiosidade, não é? Toda a gente, no fundo, se calhar pensa de onde é que nós viemos, qual é que foi o início do universo, não é? E para onde é que vai o universo, e para saber isso nós temos de saber o que é que constitui o universo e como é que ele se comporta, e portanto isso será, digamos, a resposta mais direta, não é? Para perceber como é que é a evolução do universo, nós temos de saber do que é que ela é constituída e vice-versa, não é? Claro. Sabendo do que é que ela constitui, nós sabemos como é que ele evolve. O estudo desta energia escura já nos trouxe, penso que no início deste século, uma grande surpresa. Ao contrário do que se pensava nos últimos 5 mil milhões de anos, o universo está em expansão acelerada. Porquê é que este facto foi uma surpresa para os investigadores? Já se sabia desde meados do século passado que o universo estava em expansão. Daí a teoria que se chama o modelo standard de cosmologia, com a teoria do Big Bang e de uma espécie de explosão inicial que dá início ao universo. Então vamos começar primeiro pelo Big Bang e pelo início do universo. Como é que se pensa que o universo possa ter surgido? Sim, eu gosto sempre de começar a história por trás, quer dizer, de trás para a frente, porque é assim que ela é construída, claro, do ponto de vista científico, não é? Porque ninguém estava lá para ver o início do universo. Quando se observou que as galáxias que estão à nossa volta se estão a afastar e quanto mais longe elas estão, mais depressa se afastam, a maneira mais simples de explicar isso é que o universo está em expansão. Ou seja, que as coisas estão todas a afastar umas das outras, como um balão que se está a encher, não é? Ora, se nós passarmos o filme ao contrário, ou seja, se andarmos em direção ao passado, uma coisa que está em expansão significa que vai contrair em direção ao passado. Claro. E, portanto, vai chegar a um ponto em que ele se encontra num único ponto, numa singularidade, tecnicamente é o termo, e isso seria então o início do universo, não é? Portanto, o universo começou de uma coisa muito pequena e depois foi expandindo para o universo que nós conhecemos hoje e continuará a expandir se assim fosse. A força que domina o universo e a expansão do universo é a força gravítica, não é? A atração gravítica que nós conhecemos do nosso dia-a-dia. E a razão disso ser é que as outras forças que são bastante mais fortes que a gravítica têm tendência a anular a grandes distâncias, não é? Nós não sentimos força eletromagnética a distância porque as cargas positivas e negativas anulam-se, não é? Mas a gravítica não está sempre a somar e, portanto, a grandes distâncias é a que domina. E é uma força atrativa. E, portanto, se nós temos uma expansão inicial, se aquela expansão inicial as coisas estão a expandir, não é? E depois, pouco a pouco, a gravidade se vai atraindo, a ideia é que a expansão vai ser desacelerada, ou seja, vai travando. E não é esse o caso, não é? Não é esse o caso. Observou-se no final dos anos 90, quando se começou a medir a expansão com mais detalhe, sobretudo a expansão recente, que dá 5 mil milhões de anos a esta parte, a expansão começou a acelerar. E qual é, digamos, a relação dessa expansão acelerada com a energia escura? É muito difícil explicar uma expansão acelerada quando temos uma força atrativa, que é a força gravítica. Não é? Portanto, para termos uma expansão acelerada... Temos de ter ali algo que não conhecemos, não é? Exatamente. Ou temos uma força extra, que é repulsiva. É muito difícil introduzir forças extra em física assim vindas do nada. Não é que não se tente, mas é complicado porque elas depois vão aparecer noutros sítios, não é? Mas há se calhar uma forma um bocadinho mais simples de explicar, que é uma componente mais exótica, mais concretamente que tem uma pressão negativa, e isso transforma a gravidade, a força gravítica, numa força repulsiva. Portanto, aquela força de gravidade que nós estamos habituados no dia a dia a ser atrativa, ela pode se tornar repulsiva se tivermos coisas com pressões negativas. E um dos candidatos mais óbvios é uma coisa chamada constante cosmológica, por exemplo, que é uma das possibilidades para esta energia escura, e qualquer componente de energia escura que tenha pressões negativas pode então tornar a gravidade repulsiva e, ao ser repulsiva, tornar a expansão acelerada. E então dar essa explicação. Nós temos dados concretos e fiáveis sobre a origem do universo, ou estamos sempre num plano muito teórico? Nós temos cada vez dados mais concretos. Agora é assim, é muito difícil ter observações do momento primordial, claro. E depois, quanto mais próximo nós estamos do início, ou seja, quanto mais altas forem energias, mais, digamos, menos corretas ou menos certos nós estamos da teoria que nós estamos a aplicar física. Não é? Portanto, as teorias físicas que nós temos para descrever altas energias com segurança são
tipicamente as que são testadas nos laboratórios na Terra, não é? Temos, por exemplo, o LHC no CERN, que faz aquelas descobertas fantásticas. Do ponto de vista do início do universo, são ainda energias muito baixas. E, portanto, quando as energias começam a aumentar, nós pensamos que a partir de certa altura essas teorias que nós temos para explicar essas energias provavelmente vão falhar. Convém que falhem, não é? Porque senão temos coisas um bocadinho difíceis de explicar. O problema é que nós não sabemos qual é que é a teoria que as substitui. Isso significa que vamos precisar de uma nova física, digamos assim? Provavelmente, sim. Provavelmente sim. E isto é um bocadinho mão em mão, portanto, nós de um lado temos as observações que nos confirmam aquilo que nós pensamos que aconteceu no princípio, mas ao mesmo tempo, depois essas observações vamos tentar, quer dizer, no fundo vamos tentar usar essas observações para nos encaminhar em direção à teoria, à futura teoria, digamos, de altas energias que terá que substituir a que nós temos. Dizias há pouco, quando o Big Bang acontece, o universo obviamente expande-se de uma forma acelerada, como resultado desse primeiro momento, mas depois desacelerou. Não é? Nós sabemos que desacelerou porque sabemos que voltou a acelerar há 5 mil milhões de anos. Sim. Então, se calhar... É aqui que entra a inflação primordial? Sim, se calhar é bom... Sim, exatamente. Vamos pôr as coisas assim. Há coisas que a gente tem mais ou menos a certeza que aconteceram no universo, outras são um bocadinho mais... que são bastante, digamos, seguras, mas um bocadinho mais especulativas. Uma coisa que é bastante segura é aquilo que se chama radiação cósmica de fundo, que é observada e que, no fundo, é, digamos, a nossa primeira fotografia do universo. O universo aí tem cerca de 400 mil anos. Foi na altura, quando ele era mais novo, ou seja, antes disso, entre o Big Bang e esses 400 mil anos, o universo era, no fundo, constituído de um plasma muito quente, uma coisa como se fosse o interior do Sol, mas ainda mais quente, que é completamente opaco à luz, não é? Portanto, os fotões estão sempre em constante interação com os eletrões que estão livres e, portanto, não há, digamos, propagação de luz. Quando o universo arrefece o suficiente para os eletrões se juntarem em átomos, a luz fica livre, porque já não vai interagir com essa sopa de eletrões, não é? E é aí que surge a radiação cósmica de fundo? Exatamente. E esses fotões que se libertaram, há uns que ainda estão a chegar até nós, não é? Porque são os que estão, aqueles que levaram 13 mil milhões de anos a chegar até nós, não é? Para que possamos entender, é como se fossem os fósseis do universo. É isso? Sim, exatamente. Sim, funciona um bocadinho assim. Nessa uma analogia, enfim, simples. Não é? Uma coisa engraçada na astronomia e na cosmologia, que é um bocadinho difícil de nós percebermos mentalmente, é que quando a gente tira uma fotografia das estrelas, não é? Nós estamos a ver a luz que chegou até nós e levou muitos anos, milhares, às vezes milhões de anos a chegar até nós, mas coisas estão muito longe. É como se a gente tirasse uma fotografia do Castelo de São Jorge e visse lá o Afonso Henriques, não é? Porque nós não só estamos a ver coisas longe, mas estamos a andar para trás no tempo. Exatamente. E o mais para trás no tempo que nós conseguimos andar são esses fotões que se libertaram, e portanto é uma fotografia, no fundo, com 13 milhões e 400 mil anos dos fotões que levaram esse tempo todo a chegar até nós. E portanto essa fotografia está muito bem tirada, temos vários satélites que têm essa fotografia com muito detalhe e isso dá-nos muitas informações sobre o início do universo. Andando para trás disso, começamos a entrar um bocadinho em terreno mais especulativo. Há uma coisa que é bastante segura que se chama nucleossíntese, que tem a ver com a teoria física de como é que os núcleos se formaram. Portanto, quando a gente está na radiação cósmica de fundo, portanto, nessa fotografia, o que se formaram foram átomos. Certo. Antes dos átomos se formaram, teve que se formar os núcleos dos átomos. Aí estamos em energias mais elevadas ainda. Mas a nossa teoria física, que é a física nuclear, ainda é bastante segura. E, portanto, isso permite, digamos, adivinhar ou prever qual é que é a percentagem de átomos, ou seja, se há mais hidrogênio ou se há mais lítio, que são os átomos leves que se formam primeiro. E isso pode ser medido, ou seja, que quantidade de hidrogênio e de lítio é que nós temos no universo e pode ser confrontado com a evolução do universo nessa altura. E eu acho que isso provavelmente é a melhor fotografia que nós temos do início de todos. Isso vai para lá desses 400, antes desses 400 mil anos, vai até cerca de 3 minutos depois do início do Big Bang. E isso dá-nos uma boa avaliação de como é que o universo se comportava nessa altura. Esse, digamos, é a nossa melhor perspectiva do universo primitivo. Andando para trás disso, aí começamos a entrar em terreno um bocadinho mais especulativo. Aí entra a teoria da inflação. A teoria da inflação primordial tem a ver com o facto de, quando nós observamos o universo, ele ser muito homogéneo, ou seja, ele é igual em todas as direções. Esta radiação cósmica de fundo é extremamente igual. Ela tem pequenas flutuações, mas são flutuações mínimas, é menor que ondas na superfície de um lago, como se fosse um espelho. Ora, o que acontece é que se o universo tivesse a expandir sempre a mesma taxa de expansão desde o início, era impossível essas regiões comunicarem entre elas, porque estariam demasiado afastadas. E isso fisicamente é um bocadinho difícil de digamos, justificar, não é? Como é que as coisas são iguais se nunca conseguiram falar entre elas? Então aí entra essa teoria da inflação que diz que entre o início e depois essa imagem houve uma expansão acelerada.
E isso permite que as coisas estivessem mais juntas no início e depois se afastassem muito depressa. Exatamente. E aí eles tinham estado a falar entre elas, digamos assim, no início, e já podia explicar porque é que as coisas estão tão homogéneas. Isso depois também tem... essa teoria permite, digamos, prever que tipo de flutuações é que nós teríamos na radiação de cosmologia de fundo, e essas flutuações são, digamos, compatíveis com essa teoria. Com aquilo que se conhece. Exatamente. Portanto, essa teoria neste momento está quase elevada a um escalão de uma coisa quase certa, mas não é cientificamente completamente comprovado, porque a gente não tem acesso a essa teoria direta do ponto de vista... Ou seja, não se viu nenhuma coisa que pudesse ser um campo inflacionário, por exemplo, no LHC, não é? Não temos energias para isso ainda. Portanto, se quisermos ser mesmo rigorosos, pode ser, não é especulativo, se calhar um bocadinho forte como termo, mas não é uma coisa 100% segura. Claro que a maioria das pessoas em cosmologia trabalham com base em que o modelo de inflação primordial é provavelmente o que aconteceu, mas não é o único modelo que existe, e claro que há sempre pessoas que gostam de ter ao lado e de ter outras teorias que são perfeitamente compatíveis com as observações de hoje também. Que também são compatíveis? Que também são compatíveis, sim, porque quer dizer, nós no fundo, tudo o que nós temos é essa fotografia, não é, da radiação cósmica de fundo, e portanto qualquer coisa que aconteça antes que dê essa fotografia é compatível com o que nós temos. A radiação cósmica de fundo já mereceu inclusive um prémio Nobel, é isso? Eu acho que já vai em 2. Em 2? Sim. Pelo menos 2, que não tenho certeza se não é um terceiro. Aportou muito conhecimento para a ciência. Sim, sim. A primeira vez que ele apareceu foi, acho que é já no final dos anos 50 ou por aí, que foi quando foi medido pela primeira vez. Foi uma grande surpresa, não é? Foi, digamos, a primeira confirmação que realmente tínhamos esta, no fundo foi, digamos, o selo de garantia no modelo do Big Bang, que até era um bocadinho mais especulativo. Claro. E depois, este último resultado, em que nós temos a medição feita com um detalhe extremo, também já mostrou são as últimas fotografias que circularam o mundo, não é? Que, enfim, que todos os órgãos de comunicação social exatamente, foi o satélite Planck que fez essa observação. Também houve um satélite, eu não sei se não terceiro, porque acho que o COBE, que foi um satélite no princípio dos anos 90, que foi o primeiro que mediu as flutuações, ou seja, até aí sabia-se que a temperatura da radiação cósmica de fundo é de cerca de 2,7 graus Kelvin, ou seja, menos de 170 graus negativos. O universo é muito frio, porque é quase, gelado. Exatamente, porque é quase vazio, não tem nada, não é? Ou seja, já arrefeceu muito desde o momento inicial. E esse satélite, no princípio dos anos 90, começou a medir então essas pequenas flutuações, que foi aí que começou a surgir então a cosmologia, digamos, de precisão, não é? Em que a gente já consegue medir as coisas com mais precisão. Vamos falar um pouco mais à frente da cosmologia de precisão. Mas vamos deixar o espaço e o universo e vamos baixar à Terra e tentar perceber de onde é que te vem esta paixão pelo cosmos, e depois como é que esta paixão pelo cosmos, enfim, incorporou na tua carreira de investigação. Como é que isto aconteceu? De onde é que te veio esse gosto pelo universo? Eu acho que foi... Sempre tive um fascínio pela física, não é? Porque tu começas na física de partículas, não é? Sim, eu era... Sim, mas sempre com um pezinho na cosmologia. Eu acho que se formos observar bem, eu tive sempre na física de partículas, sim, mas sempre... Quer dizer, comecei na física de partículas mais, mas sempre já com... Ou seja, nunca deixei de estar a fazer cosmologia. Acontece que a cosmologia é muito vasta, não é? Eu realmente fui caminhando aos poucos de uma coisa em que estava mais preocupado com o modelo de física de partículas, ou seja, os tais modelos de altas energias que permitem explicar, por exemplo, a inflação primordial, e pouco a pouco fico caminhando para sempre na cosmologia teórica, mas para um lado um bocadinho mais observacional, nomeadamente esta transição para a energia escura, em que estamos a falar não do universo primordial, onde acontece, por exemplo, a inflação primordial, mas sim de um universo mais recente, não é? Mas sempre dentro da cosmologia. É depois no teu doutoramento, digamos assim, que entras também numa fase de investigação, num campo novo de investigação, que são os campos escalares? Sim. O que é isto? Os campos escalares é um tipo específico de campo de física de partículas. Quando a gente fala de física de partículas, não é? Depois, a altas energias fala sempre, na realidade, o nome técnico é teoria de campo, porque em mecânica quântica todas as partículas são, digamos, como se fossem uma onda, e todas as ondas são como se fossem partículas, essa dualidade onda-partícula, não é? E, portanto, a gente, no fundo, trata as partículas como sendo campos. E o campo escalar é um tipo específico de partícula, se calhar a mais simples de todas. Curiosamente, não há muitas partículas, não há muitos campos escalares na física de baixas energias que nós conhecemos, mas há um exemplo muito famoso que é o Higgs, não é? A famosa partícula Higgs, que foi descoberta há uns anos no LHC, que é, digamos, a partícula base do modelo standard de partículas que nós temos hoje,
e essa partícula é um campo escalar. Portanto, é um exemplo concreto de um campo escalar que existe mesmo. O que acontece é que quando a gente vai para teorias depois mais exóticas, a mais altas energias, quase todas elas prevêem a existência de mais campos escalares. Não é? Portanto, são uma excelente ferramenta para que se pensa que provavelmente existirão, porque é difícil imaginar que a gente tenha modelos de partículas, digamos, a mais altas energias. Sim, se eles não existissem. Sem campos escalares, é possível fazê-los, mas os mais populares, vamos pôr assim, têm campos escalares. E depois são partículas com propriedades muito interessantes a nível da cosmologia e também muito fáceis de estudar. Quando tu dizes propriedades interessantes, referes-te aqui? Significa que com campos escalares se consegue fazer muito destas coisas que a gente teve aqui a falar, como energias escuras e inflações primordiais, etc. E, portanto, bons candidatos a isso são os campos escalares, não é? Permitem fazer muita evolução, com a vantagem de serem modelos particularmente simples de desenvolver. Tiago, e como é que é o dia-a-dia de um físico teórico? Como é que é o teu dia-a-dia? O que é que tu fazes? Trabalhas em modelos matemáticos? Nos bons dias, quando se consegue fazer física. Quando não tens aulas para dar, quando não tens... Exatamente, ou burocracias. Exatamente. Nos bons dias, como é que é o... Uma pessoa ler artigos, não é, de outras pessoas e ver o que é que se está a fazer, ou coisas ou parecidas com o que a gente está a fazer, ou às vezes até diferentes como inspiração, não é? Claro. Ver e depois pegar, no meu caso concreto, muito trabalhar com criação de modelos que permitem explicar as observações que nós temos. E também, por exemplo, pensar das observações futuras que nós vamos ter, quais são os modelos que nós conseguimos constranger. Não é? Portanto, a gente pensar assim, tem este modelo muito giro, que neste momento é compatível com as observações que nós temos hoje, será que daqui a 5, 10 anos, com as novas medidas, nós vamos conseguir distinguir este modelo dos outros? Ou se calhar estamos a tirar para... Ou seja, ou será que não vai dar? Porque assim, se nós tivermos um modelo que é muito giro, mas que não se consegue distinguir de outros, é um exercício um bocadinho em vão. Portanto, é no fundo tentar estar ali na fronteira entre aqueles que ainda hoje são válidos, mas que daqui a pouco tempo podem deixar de ser. Que é realmente aí que está o interesse da gente começar a distinguir quais são os modelos que realmente podem explicar aquilo que a gente observa e quais é aqueles que não servem. E, portanto, apostar nesses modelos. Sim, e no fundo depois nesses modelos tentar então explorá-los um bocadinho mais e ver que tipo de previsões é que eles dão e como é que eles podem adaptar àquilo que a gente tem hoje, esse tipo de coisa. Não é? E depois esses modelos vão ajudar na investigação mais aplicada, ou seja, na investigação que se faz em observatórios, na investigação que se faz ou não? Em teoria devia ser assim, na prática é difícil manter um diálogo entre os observadores concretos, mas há pessoas que estão, não é tanto o meu caso, estão mais um bocadinho do lado da teoria, mas há pessoas que estão ali mais na charneira e conseguem, é assim, os observadores adoram que lhes digam para onde é que eles devem olhar. Claro, não é? Ajuda, não é? Exatamente, e que estou a ler, por exemplo, também é muito importante, e isso se faz quando se faz missões grandes, e portanto todas as missões grandes têm teóricos também para isso, tentar saber qual é que é a precisão que a missão tem que ter para conseguir então testar, como eu estava a dizer há pouco, testar os modelos, não é? E claro que no mundo ideal nós teríamos a maior precisão possível, só que estas coisas custam tempo e dinheiro. Claro. E portanto a pergunta que muitas vezes as pessoas que estão a fazer a parte da observação dizem é, ok, então mas só isto já chega, já consigo fazer muito, ou alguém pode dizer, isso não serve para quase nada, portanto se calhar se é para isso, mais vale não fazer nada. Então vamos pôr um bocadinho mais de dinheiro e tentar fazer e tentar chegar a um intermédio onde haja uma boa relação custo-benefício, não é? Portanto, esse aí está o diálogo, digamos, entre os teóricos e os observadores. Sim. As ondas gravitacionais também entraram no teu radar. O que é que são estas ondas gravitacionais e que conhecimentos é que elas aportam para a física? As ondas gravitacionais, do ponto de vista teórico, é uma coisa fascinante, não é? Basicamente significa que qualquer coisa que se mexa num campo gravítico emite ondas. Um bocadinho como qualquer carga elétrica que se mexa num campo elétrico emite ondas também. O que acontece é que as ondas eletromagnéticas nós estamos muito familiarizados com elas, não é? Porque a mais óbvia é a luz, antes mesmo de ver rádio, que nós também usamos hoje, e coisas assim, e toda a gente hoje tem telemóveis, portanto toda a gente lida com ondas eletromagnéticas. Ninguém percebe disso, mas toda a gente mesmo usa. Que não se lembre disso, estamos constantemente a ser bombardeados. As ondas gravitacionais também estamos, só que são muito mais fracas em energia, portanto não se conseguem observar. Teoricamente sabia-se que elas existiam. No fim dos anos 90... Sabiam-se por causa dos modelos, não é? Exatamente. Os modelos diziam que elas estavam lá. Exatamente. No fim dos anos 90 começou-se a observar indiretamente que realmente porque havia quem pudesse em dúvida, que indiretamente começou-se a ver que existiam mesmo porque havia estrelas de neutrões, binários de estrelas de neutrões, que se conseguia medir muito bem o período
e conseguia-se ver, ou seja, fazer um modelo de que energia que eles perdiam por ondas, e via-se realmente essa energia a ser perdida. Portanto, a única explicação para eles perderem energia seria essas ondas gravitacionais. Portanto, sabia-se que as ondas gravitacionais provavelmente existiam. Não eram observáveis diretamente, porque é muito difícil fazer essa observação. Em 2015, pela primeira vez, uma experiência na Terra conseguiu medir ondas gravitacionais vinda de um binário de buracos negros, e isso, digamos, abre uma nova janela para a observação do universo, não é? Essa experiência foram dezenas de anos em que eles tentaram fazer isso funcionar, exatamente, e finalmente tivemos aí mais um prémio Nobel, não é? Finalmente, depois de tanta perseverança, conseguiram fazer essa medida. Agora já mediram muitas mais, não é? Vai haver mais experiências de ondas gravitacionais a serem preparadas. Em terra, um satélite que é o LISA, que é uma cooperação entre... Que eu ia-te falar, sim, era a minha próxima pergunta. Eu ia precisamente dizer que neste momento estamos à espera de avanços tecnológicos para apurar a medição das ondas gravitacionais, que atualmente, como tu disseste, são detectados em terra, mas que em breve poderão estar no espaço, e é aí que entra o LISA. Sim, o LISA vai ser digamos, um telescópio de ondas gravitacionais no espaço. Vai ser uma constelação de 3 satélites que vai permitir medir ondas gravitacionais no espaço. É uma cooperação da Agência Espacial Europeia e nos Estados Unidos também, da Estás NASA. Envolvido neste projeto, eu disse na apresentação, sim, não é? Sim, então faço parte da parte teórica. Não é? E para além do LISA vai haver também outros mais telescópios em terra a serem... O que acontece com as ondas gravitacionais é que no fundo permite abrir uma nova janela de observação do universo, não é? Porque com isto nós vamos poder observar objetos ou estudar objetos de uma maneira diferente do que nós tínhamos, que é nós neste momento a informação quase toda que nós temos é apenas do espectro eletromagnético, não é? Que é a luz, o raio-x, o rádio, etc. Ou seja, no fundo o que nos estás a dizer, vou tentar simplificar, espero não errar por muito, mas no fundo o que tu nos estás a dizer é que a medição da luz dá-nos as velocidades, digamos assim, de uma forma simples, e as medições destas ondas dão-nos as distâncias. Ou seja, isto permite-nos ter um mapa do universo mais afinado, é isso? Sim, isso não vai ser a única utilização das ondas gravitacionais. É aquela neste momento em que se calhar estou mais interessado, que é o que se chamam... nós temos, para medir distâncias no universo é muito difícil, porque nós temos uma fotografia de 2D no fundo. Certo. Não é? A velocidade, como disseste, a velocidade a que as coisas se afastam, com a luz não é muito difícil, porque há uma coisa que se chama efeito Doppler, ou seja, há um desvio da luz para o vermelho quando as coisas se afastam, esse desvio pode ser medido e a gente fica com a medida da distância. E como eu disse há pouco, se o universo está em expansão, quanto mais longe, mais depressa elas se afastam. E, portanto, nós temos uma noção, é como quase uma estratigrafia do universo. Mas a distância física mesmo é difícil de medir. Para se medir isso, normalmente o que se recorre é o que se chamam velas padrão, ou seja, estrelas cuja luminosidade se conhece, e depois a gente, como vê que a luz fica mais fraca ao chegar aqui, a gente consegue estimar a distância. As ondas gravitacionais dão-nos uma coisa que agora se chamam sirenes padrão, que é o som, entre aspas, ou seja, a onda que chega até nós, permite-nos medir a distância, de forma, se calhar, melhor do que estas velas padrão davam, não é? Porque enquanto nas velas padrão nós tínhamos que adivinhar qual é que era a luz que a estrela tem originalmente, isso consegue-se fazer com alguns truques, mas é sempre um jogo de adivinha. No caso das ondas gravitacionais, a distância é medida diretamente. Ora, se por sorte nós soubermos em que galáxia é que essa onda originou, e isso pode acontecer, por exemplo, se tivermos um binário de buracos negros que se junte, e portanto aquilo normalmente faz uma coisa energeticamente bastante forte, e portanto pode também ter um efeito eletromagnético, ou seja, uma espécie de explosão que também se vê. Portanto, se nós tivermos a coincidência das duas coisas, ou seja, se soubermos a luz e a onda gravitacional, ficamos com uma coisa que se chama um sirene padrão, ou seja, temos a velocidade e a distância. Isso permite-nos depois criar então um mapa da expansão, não é? Aí já não está a 2D, mas se calhar já quase a 3D, não? Exatamente, é isso mesmo, é esse o objetivo. E já referiste várias vezes, e eu penso que, enfim, para quem gosta destas temáticas, isso é sempre um assunto interessante. E isto dos buracos negros, o que é? O que é um buraco negro? Um buraco negro, do ponto de vista teórico, é apenas um sítio onde a gravidade é tão forte que a luz não consegue escapar. Ou seja, não conseguimos medi-lo porque a luz não sai de lá, é isso? Nós conseguimos medi-lo, não conseguimos ter informação nenhuma a vir de lá de dentro. Okay. Todos os buracos negros têm uma coisa à volta que se chama o horizonte e de eventos, e significa que qualquer coisa que entre
para dentro desse horizonte de eventos já não volta a sair, porque a luz é a coisa que anda mais depressa que nós conhecemos, e se a própria luz não consegue, mais nada consegue. Significa que não há informação nenhuma lá para dentro. Portanto, claro que não emite luz, obviamente, por isso daí o nome buraco negro. Agora, consegue-se medir buracos negros no sentido, eles continuam a ser, é como se o Sol fosse um buraco negro, nós continuamos a andar à volta do Sol, a massa era a mesma e a força gravítica comportava-se exatamente da mesma maneira. A diferença é que nós não víamos nada, não é? Lá para dentro. Sei que, ainda em termos de avanços tecnológicos, estás também envolvido numa outra missão, que eu também falei há pouco, na missão Euclide, e esta missão e outras que também estão previstas vão fazer alguma diferença no estudo da cosmologia. Podemos dizer que vamos entrar na cosmologia de precisão? Sim, nós pouco a pouco fomos caminhando para isso, não é? Eu quando estávamos no início dos anos 90, quando eu comecei, tínhamos ainda erros quase de 100% em algumas medidas cosmológicas, como a taxa de expansão, sabia-se que era 50, algures entre 0 e 100, vamos pôr assim. Sim. Exageraram um bocadinho, mas quase, e pouco a pouco esses números foram-se reduzindo, temos melhor precisão. Agora vamos entrar numa fase de precisão ainda maior. O Euclide, por exemplo, é um bom exemplo, vai fazer um mapa excelente da estrutura de galáxias à nossa volta, e isso vai permitir medir, portanto, quando a gente tem esse mapeamento a 3D, lá está, da estrutura à nossa volta, nós vamos conseguir medir a taxa de expansão do universo de forma muito precisa, e isso vai, de certa forma, fazer com que os modelos que neste momento são válidos, muitos deles possam deixar de ser, não é? Portanto, vamos entrar numa zona de precisão. Isso também vai exigir melhores cálculos do ponto de vista teórico, não é? E que outros, para além da LISA e da missão Euclide, que outras iniciativas estão previstas a este nível? Ou estas são, digamos, as duas centrais que vão mudar um bocadinho a cosmologia? Há mais, eu não sei, agora de cor não consigo dizer, há muita coisa que vai ser feita. Coisas que vão acontecer em Terra, coisas que vão acontecer no espaço. Sim, exatamente. Pronto, o espaço tem muitas vantagens, porque a Terra tem muito ruído quando se faz observações, mas o espaço tem a desvantagem de ser caro, são missões que também levam muito mais tempo, são missões que não se podem corrigir depois de começarem, portanto é um risco maior, não é? E as coisas em Terra têm também vantagens, porque lá está, porque tem várias coisas. Agora, por exemplo, outras coisas que vão acontecer, vai haver uma série de updates nos telescópios que estão neste momento no Chile, da Agência Espacial Europeia, por exemplo, há pessoas do IA também envolvidas nisso. Isso tem muito, tem muito aplicação, sobretudo em astronomia galáctica, extragaláctica, mas também tem aplicações cosmológicas. Há também, vai haver uma nova rede que já vai começar a funcionar, de radiotelescópios, vai ser uma coisa enorme, e isso também vai ter implicações para a cosmologia, para medidas desse tipo de coisas, de taxa de expansão, etc. Não é? E portanto podemos esperar, ter a expectativa de que nas próximas décadas o nosso conhecimento do cosmos seja muito mais apurado. O conhecimento vai ser muito mais apurado. Se nós vamos ficar a saber mais, ou vamos ficar a saber mais que não sabemos outras coisas, ainda está por descobrir, não é? Ok. Se vamos conseguir explicar o novo conhecimento que aí vem. Exatamente. Às vezes, em vez de respostas, nós encontramos mais perguntas. Mais dúvidas, sim. Regressando à energia escura, que foi o tema inicial da nossa conversa, e à expansão acelerada do universo, já falámos um pouquinho disto, mas eu queria aprofundar mais. Uma das possíveis explicações para esta expansão acelerada é a constante cosmológica que foi equacionada pelo Einstein, pelo próprio Einstein. Mas para o Einstein o universo era estático. Sim. Não há aqui uma contradição, ou seja, como é que uma coisa que para ele era válido numa visão do universo estático continua para nós a ser válido, agora que sabemos que o universo não só não é estático, como está em aceleração, em expansão acelerada? Sim, a resposta direta a isso é que a constante cosmológica tem um comportamento repulsivo, não é? Portanto, se ela for calibrada para compensar exatamente a atração que a gravidade tinha, obteríamos um universo estático. Foi isso a ideia do Einstein inicialmente. Mas se a gente a calibrar de outra maneira, ela pode-se começar a tornar expansiva, ou seja, a tornar o universo com expansão acelerada. Portanto, tem apenas a ver com onde é que a gente vai colocar o valor que essa constante cosmológica tem. A história da constante cosmológica é engraçada, não é? Porque foi introduzida por Einstein justamente para tornar o universo estático, porque na altura, quando ele fez isso, o universo ainda, no fundo, era só a galáxia que a gente observava, nem se sabia bem. Não conseguimos ir mais para além disso. Sim,
sabia-se que havia nebulosas, mas claro. não sabia bem se eram mesmo galáxias. Havia quem dissesse que eram outras galáxias, diziam não pode ser, é muito longe, não é? Portanto, era tudo um universo mais pequenino, digamos assim, conceptualmente, e daí estático. Quando depois, nos anos 20, descobriu que o universo provavelmente está em expansão e que era muito maior do que aquilo que se pensaria, há uma frase célebre a dizer que o Einstein disse que foi o maior erro da vida dele, foi ter introduzido a constante cosmológica, não sei se ele chegou a pensar isso ou não, seja como for, ela caiu, saiu desapareceu para essa explicação, não é? Porque o universo estático não fazia muito sentido. Já agora, um pequeno parênteses, mesmo o universo estático com a constante cosmológica é um bocadinho estranho, porque é um universo que não era muito estável, é um bocado instável, não é? Portanto, já como modelo não era assim muito apelativo. Muito forte. O que acontece é que depois de saber que essa constante lá estava, esse nunca desapareceu da cabeça dos físicos, não é? Porque os físicos estão muito... E a pergunta é, quando uma coisa lá está, é porque é que lá está, e se a coisa não está lá, é porque é que não está lá. Ou seja, porque é que a constante cosmológica então era zero? Que, apesar de parecer uma pergunta simples, é de muito difícil resposta, porque de saber porque é que uma coisa é exatamente zero. E, portanto, houve muito trabalho sobre a constante cosmológica ao longo do século. O problema da constante cosmológica, há constante cosmológica, não há constante cosmológica, portanto, foi uma coisa que nunca desapareceu. No princípio dos anos 90, antes mesmo dessa descoberta da expansão acelerada, algumas pessoas começaram a pensar assim: se houver constante cosmológica, se calhar os modelos que nós temos de estrutura a larga escala, ou seja, os modelos que existem teóricos para a formação dos aglomerados de galáxias, funcionam melhor se houver uma constante cosmológica. E houve algumas pessoas que começaram a pensar, se calhar era boa considerar a possibilidade de haver uma constante cosmológica. E quando de repente descobriu que o universo estava acelerado, isso foi abrir a porta, então espera aí, se calhar é mesmo uma constante cosmológica. Mas a constante cosmológica é um modelo muito simples, como o nome indica, é só uma constante. A gente põe lá um número à mão e aquilo bate certo com as observações. E toda a gente, quer dizer, toda a gente não, mas muita gente pensou, quando se começar a medir a expansão de forma mais detalhada, provavelmente isto vai deixar de poder ser uma constante, não é? Porque se não for uma constante, é difícil que mantenha estes valores. Mas o que acontece é que a constante se tem aguentado muito bem durante estes 20 anos. Portanto, até agora, a constante cosmológica consegue explicar tudo o que a gente observa. Sim. Agora começa a estalar um bocadinho a pintura em alguns sítios, começa-se a ver indícios que se calhar esta constante não é suficiente para explicar tudo o que a gente observa. E se não for, qual é a alternativa? O que é que se pode introduzir numa explicação mais robusta? Há um baú cheio de alternativas e uma fila de teóricos com modelos diferentes para explicar a energia escura. Podem ser campos escalares, com comportamentos diferentes, podem ser outro tipo de campos não escalares, mas também permitir uma expansão, ou seja, ser qualquer, digamos, partículas ou campos que permitam, com comportamento exótico. Pode depois também, há outras também teorias, mas também outra também muito atrativa é pensar que se calhar a teoria de gravidade que nós temos, que é a relatividade geral do Einstein, que funciona muito bem, se calhar a largas escalas é capaz de não ser válida, ou seja, pode ter detalhes que nós não conhecemos, que nós estudámos essa teoria ao nível da Terra ou do sistema solar, mas se calhar para grandes distâncias ela pode não ser exatamente aquilo que nós pensamos que é. E se assim for, chamam-se isso teorias de gravidade modificada, pode ser o suficiente para explicar a taxa de expansão acelerada. E nesse caso, não há energia escura, o que há é uma teoria de gravidade que se comporta de maneira diferente a largas distâncias. Não é? Ok. Portanto, tudo isto é uma nebulosa. Sim, claro. Então, aqui estamos quase a terminar. E eu vinha aqui fazer-te um desafio mais especulativo. Ou seja, apelar ao teu conhecimento e à tua formação científica na área da cosmologia, mas num exercício especulativo. Porque o que eu te queria perguntar é, para quem conhece o universo, como tu conheces, para quem conhece o cosmo, como tu conheces, que credibilidade têm as teorias que são as teorias mais propagadas pela ficção científica, que povoam o nosso imaginário nos livros, nas séries, estão em vogas, relacionadas com as viagens no tempo, os universos paralelos? Essas distorções de espaço-tempo podem ser reais? Bastantes podem. Podem ser reais no sentido que não se consegue provar, teoricamente, que não possam ser possíveis. Eu acho que dessas todas, aquela que se calhar é mais difícil de ser credível é as viagens no tempo, se bem que acho que do ponto de vista puramente teórico não é totalmente possível de... quer dizer, não é
possível provar que não possam existir, se bem que dá asa a muito tipo de paradoxos bastante estranhos. Coisas como universos paralelos são perfeitamente válidas do ponto de vista teórico, não é? Certas pessoas até acham que são desejáveis para explicar coisas que a gente vê. O único problema disso é que, do ponto de vista depois de observacional, ou seja, científico, são difíceis de testar. Muitas delas quase impossíveis, não é? Se nós postularmos que existem universos paralelos que não comunicam entre si, então a gente não consegue observar esse universo paralelo, não é? Agora, dito isto, é muito difícil prever o que é que pode ser ou não medido no futuro, não é? Portanto, pode depois, um dia, nós termos teorias suficientemente fortes para prever a existência de universos paralelos que tenham efeitos sobre o universo que nós temos aqui e, portanto, se consiga então medir essa interação diretamente. Portanto, nunca se pode pôr de parte essa possibilidade, não é? Neste momento, do ponto de vista teórico, são possíveis, mas nós não temos uma forma de provar que possam ser realidade, não é? Ok. Tiago, muito obrigado pela partilha, muito obrigado por esta conversa na Ciência com Impacto e felicidades para as tuas investigações futuras com estes projetos novos que falámos, o LISA e o Euclide, e que certamente nos vão dar matéria para de futuro voltarmos a conversar. Ok, eu que agradeço, muito obrigado. Obrigado. Ciência com Impacto despede-se. Para a semana regressamos com um novo tema e um outro convidado. Obrigado. Ciência com Impacto é um projeto que conta com o apoio da Bondalti, a maior indústria química portuguesa.